Eu te convido a abrir a sua Bíblia em 1 Reis. 1 Reis, capítulo 18. Primeira Reis, capítulo 18, versículo de número 36. 1 Reis, capítulo 18, versículo de número 36. Diz a palavra do Senhor: no devido tempo, para se apresentar a oferta de manjares, aproximou-se o profeta Elias e disse: ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, fique hoje sabido que tu és Deus em Israel e que eu sou o teu servo e que, segundo a tua palavra, fiz todas essas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me para que este povo saiba que tu, Senhor, és Deus e que a ti fizeste retroceder o coração deles. Então caiu fogo do Senhor e consumiu o holocausto e a lenha e as pedras e a terra e ainda lambeu a água que estava no rego. O que, vendo todo o povo, caiu de rosto em terra e disse: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Disse-lhe Elias: lançai mão dos profetas de Baal, que nenhum deles escape. Lançaram mãos deles e Elias os fez descer ao ribeiro de Quizon e ali os matou. Amém? Senhor Deus, muito obrigado pelo teu amor, pela tua misericórdia, que se renovou mais uma vez essa manhã, e por isso estamos aqui, no desejo de adorar o teu santo nome, no desejo de prestar um culto de adoração, mas também no desejo de ser enriquecido pelo poder da tua palavra. Senhor Deus, nós nada somos e nada podemos, a não ser que dos céus nos é dado alguma coisa. Então nós entendemos que a tua morte de cruz, Jesus, nos é suficiente para vivermos uma vida aqui de alegria. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que cada coração aqui receba uma porção especial da tua palavra, e que cada um dos nossos corações seja transformado pelo poder da tua palavra. Faz um milagre nestas vidas, Senhor Deus. Eu abençoo a família da irmã Lucéia, Senhor Deus, que ela esteja sendo confortada no Senhor, sabendo que tu és o Deus que todas as coisas pode, tu és o Deus que tudo sabe, e tu tens o momento exato, Senhor Deus, do nosso nascimento, mas também de recolher, Senhor Deus. No nome de Jesus Cristo, nós te adoramos. Amém e amém. Meus irmãos, nós temos aqui há 2 anos um projeto de oração aqui no Jardim Kennedy 2. Então, se você chegar aqui nesse templo às 7h30 da manhã, de segunda a sexta, vai estar aberto. Vai estar aberto porque nós achamos, ou nós entendemos, ou nós temos a convicção de que a oração é expressar adoração, é expressar uma confiança ao Senhor. A oração é expressar dependência total de um Deus que pode todas as coisas, de um Deus que tem a sua vontade perfeita, de um Deus que é soberano e controla tudo, mas de um Deus que quer relacionar comigo e com você, homens pecadores, porém homens lavados pelo sangue do Cordeiro. E é interessante que muitas pessoas talvez não estejam valorizando o momento de oração. Alguns não podem estar aqui pela manhã, porque trabalham, mas podem também ter o seu momento, um momento especial com Deus, na sua casa, no seu trabalho, nos locais onde frequenta, pode realmente adotar a oração. Meus irmãos, vocês acham que a igreja tem valorizado a oração? Vocês acham que a igreja sabe do poder da oração? Vocês acham que a igreja realmente conhece o poder de Deus? Será que nós conhecemos o poder de Deus, por isso oramos muito? Ou será que por desconhecermos o poder de Deus, oramos tão pouco? Será que por acreditar que a palavra de Deus é verdade, nós temos intensificado a nossa oração? Ou será que por não acreditar totalmente que a palavra de Deus é verdade, nós temos deixado passar os momentos preciosos de oração? Deus tem me chamado a atenção, meus irmãos, e eu queria passar para a igreja o que Deus tem me falado. A primeira coisa que eu quero deixar bem claro é que Elias não foi um profeta que viveu um spa gospel, muito pelo contrário. Ele aparece aqui no capítulo 17, e é interessante que ele já aparece confrontando Acabe. Ele aparece confrontando um rei que tinha os seus antepassados como povo de Deus, mas um rei que se desviou dos caminhos do Senhor, casou com uma mulher que é adoradora de Baal,
e este homem agora estava sendo conduzido por essa mulher. E é interessante que esse profeta, ele começa anunciando, apregoando, que haveria de ser uma seca muito grande, de 3 anos e meio. Meus irmãos, vocês acham que é fácil? Você que tem reclamado que está numa empresa que ninguém crê no Senhor, e você está lá dizendo, olha, eu não quero ficar mais nessa empresa, essa empresa não é ambiente para mim, porque eu creio. Aqui não era ambiente para ele, mas era ambiente que Deus o tinha colocado. E este homem mantinha-se fiel. Muitas vezes nós achamos que as pessoas não merecem que nós estejamos em algum lugar, porque nós somos muito bons. Não, não é verdade. Nós não somos bons. Bom é Deus. Nós devemos estar onde o Senhor nos coloca. E este homem então, ele passa por momentos difíceis até que ele chega e marca um encontro com Acabe. E ele sobe ao Monte Carmelo e ele vê ali os adoradores de Baal e ele propõe um desafio, olha, nós vamos então pegar 2 novilhos, você vai cortar o seu novilho, vai colocar, e eu vou fazer a mesma coisa, e o Deus que responder com fogo e queimar e aceitar essa oferta, esse holocausto, esse será o Deus verdadeiro. E eles então toparam a parada. Então os discípulos de Baal colocaram ali o novilho, partiram o novilho, colocaram e clamaram ali um tempo grande para que o Deus deles mandasse fogo, mas não mandou. Então Elias diz, chegai-vos aqui, e ele vai restaurar o altar. Olha que maravilha, restaurar o altar. Muitas vezes nós queremos partir para a obra sem restaurar o altar da nossa vida, sem restaurar aquilo que nós perdemos há muito tempo, uma comunhão preciosa com Cristo Jesus. E ele restaura o altar, e ele então prepara o holocausto, ele põe a lenha, mas é interessante, depois de tudo preparado, ele manda molhar, e cava-se ao redor um grande sulco, e ele manda molhar e molhar até que se enche o sulco. Então ele ora ao Senhor, e ele ora ao Senhor de uma maneira muito interessante, e é nessa oração que nós vamos nos concentrar. A primeira coisa no versículo 36 que eu aprendo, sobre uma oração ousada. Uma oração ousada, ela deixa bem claro a quem ela é dirigida. Olha o que diz aqui no versículo 36. Ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel. Nós não podemos perder o foco em Deus. Nós temos que levar as nossas orações a Ele. É interessante que as pessoas estão levando orações a mortos, ou então pedindo a intercessão de alguns desses heróis da fé que já foram, ou então mesmo até Maria. Não, a nossa oração, ela deve ser a Deus. A nossa oração e a nossa fé deve estar sempre enraizada no Deus único, poderoso, maravilhoso, e não há nenhum intermediário entre o homem e Deus, a não ser Cristo Jesus. Nós precisamos entender que muitas vezes nós perdemos o propósito da nossa oração, porque nós estamos orando, mas confiando em homens. Nós estamos orando, mas nós estamos confiando em situações. Nós estamos esperando que 2018 tudo se resolva no Brasil, porque vai haver uma eleição. Nós precisamos colocar o nosso foco, crer e confiar no Deus Todo-Poderoso. O mesmo Deus de Abraão, o mesmo Deus de Isaque, o mesmo Deus de Jacó e o mesmo Deus de Israel. Ele é o único Deus, não há Deus além dele. As pessoas muitas vezes dizem que uma estátua é Deus, que isso é Deus, mas não há Deus. A palavra deixa muito bem em Coríntios claro, só há um Deus, e é o nosso Deus, o Deus poderoso, maravilhoso, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que foi enviado para morrer a nossa morte e tirar o pecado do mundo. Lance a sua oração aos pés do Senhor Deus, creia no poder do Senhor Deus, tenha ousadia no Senhor Deus. Interessante isso, gente. Nós precisamos, volta aqui no versículo 34, olha que oração ousada em Deus. Enchei de água 4 cântaros e derramai sobre o holocausto e sobre a lenha. Disse ainda, fazei a segunda vez, e o fizeram. Disse mais, fazei a terceira vez, e o fizeram terceira vez, de maneira que a água corria ao redor do altar, e ela encheu também de água o rego. Sabe por quê? Ele mandou molhar o holocausto? Sabe por que ele mandou? Porque ele sabia em quem ele cria. Ele sabia do poder daquele que ia receber aquela oração. Nós precisamos entender que o nosso Deus não é um Deus que nós vamos pôr numa caixinha.
Às vezes nós olhamos para a nossa situação, diante de um problema, diante de alguma coisa, e nós somos pequenos, e nós queremos tentar apequenar o nosso Deus também, mas não é verdade, Ele pode todas as coisas. Da sua palavra tudo se fez. Ele criou tudo do nada, somente pela sua palavra. Ele chamou a existência, segundo a palavra, aquilo que não existia. Ele governa todas as coisas. Não há uma partícula nesse mundo que esteja desorganizada e que Ele não saiba. Está tudo dentro e no centro da sua vontade. Nós precisamos entender quem é o nosso Deus. Deixa bem claro no seu coração a quem você está dirigindo a sua oração. A quem você está orando. Porque se você estiver orando de qualquer maneira, não pode ser a Deus. A esse Deus que nós citamos aqui. A segunda coisa que eu aprendo aqui, a humildade para reconhecer que Ele é Deus e que sou nada. Olha o que diz aqui, versículo 36, fique hoje sabido que tu és Deus em Israel e que eu sou o teu servo. Meus irmãos, sabe qual é o nosso problema? Nós não somos servos. Nós achamos que nós resolvemos todas as coisas. Quando eu faço, acontece. Quando eu penso, vai dar certo. Quando eu faço o projeto, esse projeto é bom. Nada disso. Nós precisamos entender que nós não sabemos nada, mas Deus sabe todas as coisas. Deus pode fazer. Deus tem poder soberano sobre todas as coisas. Mas nós somos servos, escravos de um Deus que nos ama pela sua infinita graça e misericórdia. Eu tenho visto as pessoas postarem as coisas e dizer, hoje eu farei, hoje eu preguei na tal igreja, hoje eu fiz isso, hoje, meus irmãos, se Deus não fizer, nós não podemos fazer. A minha oração não tem valor algum. Ai, se o Espírito Santo não intercedesse por mim com gemidos inexprimíveis. A misericórdia de Deus é tão maravilhosa que o Espírito Santo ainda intercede nas minhas orações. Precisamos nos prostrar. Nós precisamos abaixar a nossa cabeça, dobrar a nossa cerviz diante desse Deus. Nós precisamos orar de uma maneira diferente da que temos orado. Nós precisamos nos submeter à vontade desse Deus, porque Ele é Deus e nós somos servos. Porque Ele é rei e nós somos súditos. E nós só somos súditos porque a sua graça está sobre nós, porque nem para súdito nós servimos. Nós somos imprestáveis, sem que a misericórdia do Senhor seja derramada sobre nós. A maravilhosa graça de Deus alcançou alguns aqui. E esse é o grande êxito que nós temos na nossa vida, é ser alcançado por um Deus maravilhoso. Então nós precisamos nos dobrar diante desse Deus, parar de exigir as coisas, parar de determinar nas orações, parar de dizer nas orações que não aceito, que não quero, que não... Para! Senhor, Tu és rei, eu sou servo. Se da Tua vontade for, que isso se concretize na minha vida. Mas Senhor, eu aprendi com o meu Jesus, que orou em agonia, antes de ser crucificado. Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, mas não seja feita a minha vontade, mas a sua vontade. E hoje eu não estou demonstrando fraqueza, porque eu digo isso, mas muito pelo contrário, a minha força é no Senhor, e eu me humilho diante dEle, e eu declaro que a vontade dEle é perfeita, e que a minha vontade é horrível. Então que tudo seja conforme a sua vontade. Meus irmãos, Deus não tem obrigação nenhuma de curar hoje aqui. Deus não tem obrigação nenhuma de arrumar a sua vida hoje aqui. Deus não tem obrigação nenhuma de salvar ninguém aqui. Mas Ele pode fazer tudo isso, se na sua soberana vontade Ele quiser fazer. Ele ainda faz hoje e fará eternamente. Mas eu preciso entender qual que é a minha posição nisso. A minha posição é de se dobrar diante dEle, de me humilhar na presença dEle, e de me deleitar, só porque Ele é Deus, e não porque Ele pode me dar alguma coisa. Só dEle ser Deus, eu preciso ter uma atitude de louvor e adoração.
Eu preciso ter um sorriso no meu coração e nos meus lábios, porque Ele é Deus, e Ele reina, e Ele governa sobre todas as coisas. Se dobre diante de Deus, se curve diante de Deus, que as suas orações sejam orações submissas a esse Deus, sejam orações criteriosas diante desse Deus. Entenda que Ele pode fazer, mas que Ele pode não fazer, mas que Ele não perde nada da sua glória por fazer e nem por não fazer. Mas outra coisa que eu aprendo aqui, diz a palavra do Senhor: segundo a tua palavra, fiz todas estas coisas. É interessante que nós temos costume de não orar segundo a palavra de Deus, e nem agir segundo a palavra de Deus. Elias tinha uma vida totalmente conduzida pelo Espírito Santo de Deus. Então as suas ações eram dirigidas por Deus. As suas ações estavam no centro da vontade de Deus. E quando nós estamos em oração, nós estamos em ação, de submissão, de confiança, mas em ação. E nós precisamos estar de acordo com a palavra de Deus. Por que a maioria das orações não são respondidas? Pedistes e pedistes mal, para esbanjardes nos seus próprios deleites e prazeres. Pedistes e não recebestes, porque pedistes mal. Nós precisamos aprender a orar a palavra. Isso significa estar na vontade de Deus. Assim nós estaremos sendo ouvidos por Deus. E assim nós teremos uma resposta do Senhor, seja ela afirmativa ou negativa. Mas Deus vai nos responder segundo a sua maravilhosa vontade. Ele nos responderá. Pode ser hoje ou pode ser daqui a um tempo, mas Ele vai nos responder. Mas que a resposta dele então seja de acordo com a vontade. A palavra diz que se eu pedir de acordo com a vontade dele, será concedido. É interessante que nós não pedimos de acordo com a vontade, porque nós não o conhecemos. Se nós conhecêssemos o Deus que nós servimos, nós estaríamos pedindo as nossas coisas e a nossa vida seria muito diferente da que é hoje, porque seria de acordo com a sua vontade. Mas para eu conhecer esse Deus, eu preciso entrar nesse livro chamado a Bíblia Sagrada, e eu preciso estudar esse livro, eu preciso guerrear com os desejos do meu coração, porque eles são contrários a essa palavra. E eu preciso conhecer o que Deus espera de mim. E para isso, eu preciso então começar a viver a palavra. Porque daqui uns dias eu vou estar orando a palavra. E eu vou estar organizando a minha vida de acordo com a palavra de Deus. Meus irmãos, o que você fez essa semana? Passe um flash aí no seu coração, rapidamente. Você viveu de segunda até hoje de acordo com a palavra de Deus? Você realmente buscou agradar a Deus, prestar atenção se as suas práticas seriam contrárias à palavra de Deus? Você orou ao Senhor para que o seu dia fosse um dia proveitoso nele e na sua palavra? É interessante que é muito mais fácil a gente chegar no final do nosso dia e falar: Deus, me perdoa porque eu não fui da maneira que deveria ser, do que eu chegar cedo e falar: Senhor Deus, eu estou saindo para o trabalho hoje, mas eu quero ser um servo autêntico do Senhor. Às vezes eu acordo cansado, sonolento, com um despertador bem no limite do meu tempo, né, criançada que vão para a escola, adolescentes, como aquele pedaço de pão rapidinho, saio mastigando, e nem pensei que meu Deus existe. Aí chega no meu dia lá, tanto no trabalho como na escola, um fracasso, um testemunho fajuto, uma porcaria de vida no altar, não estava no altar. Aí chega no final da noite, eu estou cansado, e eu não consigo ir à palavra, e mais um dia se foi, e eu não conhecia Cristo, e eu não servia a Cristo como deveria. Por quê? Porque sequer orei. E se eu orasse, não seria de acordo com a palavra. E eu não vou então agir de acordo com a palavra.
e o meu testemunho vai ser uma fraude. Meus irmãos, nós precisamos buscar a palavra de Deus. Lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra. Guardo no meu coração a tua palavra para não pecar contra ti. Olha o critério do salmista. Olha o desejo do salmista, viver uma vida de acordo com a vontade de Deus. Mais precioso do que o ouro e a prata são os teus preceitos. Meus irmãos, se você não tiver desejo pela palavra do Senhor, ore, implore a Deus para que algo mude na sua vida, para que você possa se deleitar na palavra do Senhor. Porque nós precisamos ter uma vida de acordo com o Senhor. E ele continua, versículo 37, responde-me, Senhor, responde-me, súplica, súplica, eu preciso de uma resposta que venha do céu, Senhor, eu necessito de uma resposta do céu, Senhor. Senhor, esse povo não te conhece, esse povo não sabe o teu poder. Meus irmãos, hoje talvez se nós pedíssemos um milagre aqui, seria para o louvor do pregador, ou daquela pessoa que vai orar. Este homem não, ele tem uma vida de súplica, havia uma oração com a direção do Espírito Santo, e súplica pela sua resposta. E é interessante que isso só é feito por quem já conhece verdadeiramente a Jesus. Porque hoje há tanto marketing em cima de uma cura? Porque hoje nós precisamos valorizar os milagres, porque normalmente tem alguém atrás desse milagre, não Deus, mas um homem, e esse homem quer lucrar com isso, e esse homem quer ganhar fama com isso, ou essa mulher. Então estamos mercadejando o Evangelho da Graça. Quantas vezes começamos e desistimos na oração? Por quê? Porque não há uma súplica, não há uma perseverança, não há um desejo de ver a ação de Deus nessa vida ou naquela situação. Verdadeiramente não há. Nós precisamos ser mais perseverantes. Por que as nossas orações então não são continuadas? Por dois fatores. Ou nós não importamos com a causa desse irmão ou dessa irmã, e logo nós nos esquecemos, ou nós não cremos no Deus a quem estamos orando. Porque esse Deus pode mudar a situação. E se nós amássemos esse irmão como nós dizemos que amamos, nós não iríamos nos esquecer dele nas nossas orações. A igreja está perdendo isso. A igreja está esfriando nessa questão. O Senhor, ele vem fazer um resumo para a pessoa ser uma pessoa perfeita nessa terra. Ame a Deus sobre todas as coisas, de toda a tua força, do teu entendimento, e ame ao próximo como a ti mesmo. Quando nós deixamos de orar pelo nosso irmão que está numa dificuldade, nós estamos mostrando que nós não amamos esse irmão. E é interessante isso, porque é o que mais acontece com todos nós. Quantas vezes a pessoa passa um WhatsApp para você, ore por mim, e no final do dia você já nem se lembra dessa pessoa. E quantas vezes isso acontece comigo? Se nós amarmos aquele irmão, nós vamos parar, nós vamos anotar, não vamos? E depois nós vamos continuar suplicando. Será que somos fracos intercessores ou será que não confiamos realmente em Deus? Por que não continuamos? Por que que os projetos de oração são 3, 4 pessoas, 5, 6, 7? E se fizer uma almoção aqui dá 200 pessoas. Por quê? Porque o alimento físico é muito mais precioso na vida da crentalhada de hoje do que o alimento espiritual. Os crentes de hoje são meia boca, não são convertidos ao Senhor. Eles são crentes nominais. Então, quando tem festa na igreja, enche. Quando tem reunião de oração, esvazia. Porque não tem vida no altar. Porque não tem vida na palavra. Eu pedi para os pastores não implorar para ninguém vir orar, apenas abrir a programação, não é isso, pastores? A gente abre e dá a oportunidade. Mas não implore. Não implore. Ensine sobre a oração. Ensine sobre a oração. Sempre ensine sobre a oração. Agora, irmãos, tem um outro problema que eu aprendo aqui no versículo 37, no meio dele. Responde-me, Senhor, responde-me.
As minhas orações, ou os resultados da minha oração, devem ser para quê? Para a glória de Deus. Responde-me, Senhor, para que saiba que tu, Senhor, és Deus, e que a ti fizeste retroceder, voltar o coração deles. As nossas orações precisam ter um objetivo, de que quando forem ouvidas pelo Senhor, e quando forem respondidas pelo Senhor, haja uma convergência disso tudo para louvor e glória dele. Tudo que acontece na nossa vida deve ser para a glória do Senhor, para que as pessoas saibam que Deus é Senhor e que Ele reina sobre essa terra. Meus irmãos, será que nós temos pedido alguma coisa em oração? E será que a resposta dessa oração, se chegar, vai ser para a glória do Senhor? Você deve ter tido resposta essa semana. Será que isso resultou em glória a esse Deus? Ou será que você, depois que foi respondido, e respondido talvez até da maneira que você pediu, você nem lembrou do Senhor? Sabe por que eu vejo isso? Eu vejo isso com uma festa de aniversário de um irmão da igreja. Uma festa de aniversário. Às vezes reúnem os irmãos, fazem um bolo. Pode ser o pastor da igreja, pode ser um membro. Vai todo mundo na casa do irmão, faz um negócio bonito, faz uma surpresa, chama um carro de som, né? Já chamaram o carro de som aqui, fizeram uma homenagem, né? Maravilha tudo isso, né? Mas e que quando converte uma pessoa? Você já viu uma festa porque uma pessoa se rendeu a Cristo Jesus? Eu ainda não vi, queria participar dessa festa. Nós vamos fazer uma festa que hoje à tarde nós vamos celebrar a salvação. Uma vida se salvou aqui, ou foi salva por Cristo Jesus. Mateus, quando encontrou Jesus, o que ele fez? Deu um banquete. Por quê? Porque ele conheceu Jesus. Ele estava abandonando a sua vida de cobrador para ser um discípulo de Cristo Jesus, e ele celebrou o quê? Um grande banquete. Zaqueu, alegria incontida, quando ele entendeu a salvação. Qual que foi a decisão dele? Devolver 4 vezes a quem ele tenha porventura defraudado, e pegar metade dos seus bens e dar a quem? Aos pobres. E o Senhor afirmou: hoje houve salvação nesta casa. Eis que aqui há um filho verdadeiramente de Abraão, um descendente de Abraão. Sabe por quê, meus irmãos? Porque nós, dentro da igreja evangélica, nós celebramos muito mais as coisas terrenas do que as coisas espirituais. Muito mais. Meus irmãos, a oração de Elias era eficaz. Diz a palavra lá em Tiago 5,17 que ele orou com instância para não chover. E não choveu durante 3 anos e 6 meses. Depois ele voltou a orar para que chovesse, e Deus mandou a chuva dos céus. Insistência na oração. A palavra do Senhor também, um versículo atrás, ele diz que a oração do justo tem muita eficácia. Quem que é um justo? É um justificado e um homem que anda em retidão no Senhor. Será que é por isso que as nossas orações não têm sido ouvidas? Não podemos entrar em um projeto de oração cujo resultado não seja glorificar a Deus. Nós devemos então colocar no Senhor os nossos projetos. Senhor Deus, está de acordo com a tua santa vontade? Está? Confirmou pela palavra? Agora vamos começar a oração. E se aqui, depois de 1 ano, 1 mês ou 2 anos, houver uma resposta, que haja louvor a esse Deus. E que haja o reconhecimento de que todas as coisas são para a glória do Senhor. Não podemos usar desse benefício da oração sem pensar em glorificar a Deus. Meus irmãos, tente falar com Michel Temer amanhã. Você consegue? Tente falar com o governador Pimentel. Você consegue? Tente falar com o prefeito Sérgio. Você consegue? A maioria das vezes não. Tente falar agora com Deus. Você consegue? Quem é Michel Temer perto do Senhor Deus? Nada. Quem é Pedro perto desse Deus? Nada. Mas esse Deus
ouve a sua oração. Bendito seja o Senhor que não me rejeita a oração. É a palavra que diz. Aí no versículo 17 ou 18 do Salmo 66, diz que aqueles que andam segundo a sua vontade. Aí tem esse problema, né? Não é de qualquer um, daqueles que vivem para a glória dele. Mas ele não rejeita a oração. Mas irmãos, eu quero fazer uma pergunta para você. Olha a resposta da oração. O fogo caiu do céu, consumiu até mesmo as pedras do altar. E houve aqui algo maravilhoso, versículo 39. O que vendo todo o povo, caiu de rosto em terra e disse: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Ninguém falou, Elias é bom de oração, Elias é persistente de oração, Elias é o cara. Não. Elias vestia roupa de pele de camelo, comia gafanhoto e mel. Quando o Senhor mandou ele ficar na casa de uma viúva, mandou ficar na casa da viúva pobre. A viúva não tinha nada para dar para ele, já ia morrer. Ele falou, não, cozinha esse negócio aí para nós aqui, que eu vou comer isso aí. Líder de ministério, pastores, você não precisa ficar nos lugares confortáveis. Líder de ministério, lá no seu grupo pequeno, eles não precisam te servir não, você que precisa servi-los. Pastor, eu não quero uma cadeira de puff para o pastor aqui não, e uma cadeira mais simples para o servo. Não, a cadeira do pastor tinha que ser a mais ruim. A cadeira das ovelhas é melhor. Assim que Elias vivia. Assim que Elias vivia. Mas é interessante, o Senhor foi glorificado ali. E eles reconheceram que o Senhor é o Deus. E eles declararam mais uma vez, o Senhor é Deus. Tudo deve ser para isso, meus irmãos. O resumo da nossa vida deve ser a glória do Senhor. Nós estamos vivendo num tempo do evangelho tão diluído, tão adulterado, que nós não sabemos mais que tudo deve ser para a honra e glória do Senhor. Aliás, Deus não está no centro dos cultos hoje, e deveria estar no centro do culto. Tudo deveria ser para Ele e para a sua glória. As letras dos cânticos têm que ser para a glória de Deus. Não é que eu estou no meu barquinho vai afundar, eu já não sei para onde vou. Para com isso. Cante para o Senhor. Diga quem Ele é. Pare de dizer nos seus cânticos o que você precisa. Diga para Ele quem Ele é. E eu quero deixar um recado para terminar essa mensagem. Porque nós estamos vivendo uma época que todo mundo fala, Deus é bom, e Ele é bom. E Ele é muito bom. Mas tem um problema aqui no versículo 40. Disse-lhe Elias, lançai mão dos profetas de Baal, que nenhum deles escape. Lançaram mão deles, e Elias os fez descer ao ribeiro de Quizon, e ali os matou. A ira de Deus sobre os escarnecedores será derramada. E muitas vezes você tem chegado àquelas pessoas que têm estado à margem do evangelho, e elas têm feito coisas erradas, e você tem falado, Deus te ama. Parabéns, é verdade, Deus ama. Mas você tem deixado de pregar a outra verdade, que Deus tem poder, não só para matar o corpo, mas lançar a alma no inferno. E haverá de ser assim no último dia. Então você só prega metade. Deus te ama, amém. Deus amou o mundo, Deus amou as pessoas desse mundo e mostrou esse amor enviando Jesus Cristo. Mas todo aquele que nele crê não perecerá, mas terá vida eterna. Mas aquele que não crê já está condenado e receberá a ira de Deus. E para esses profetas de Baal aqui, a ira de Deus chegou nesse dia. E eles foram limpados dessa terra. Então nós precisamos pregar as duas verdades. Que Deus ama, mas que a ira de Deus existe. E que um dia, ao ressoar da última trombeta, Ele virá como reto e justo juiz. E diz a palavra que para aqueles que não creram em vida, porque tem outra coisa, oração para morto não funciona e não adianta. É até abominação contra Deus e contra a palavra.
Então não adianta encomendar a alma. Encomendar a alma é contra a palavra de Deus. É uma heresia. Só seitas pregam isso. Em vida. Todo aquele que crer será salvo. Eu preciso crer em vida. Então eu preciso pregar essa verdade. Se você crer, você está salvo. Mas se você não crer, você está condenado. E a ira de Deus vai ser descida sobre você. Só que não é só por um dia, é por toda a eternidade. Meus irmãos, que maravilhoso o nosso Deus, que ouve a nossa oração, que responde segundo a sua vontade, que tem um relacionamento com homens mortais, pecadores como eu e você, e quer ter um relacionamento ainda maior. Você não consegue falar com o presidente da república, mas você consegue falar com Deus. Olha que maravilha, olha o teu privilégio. Quem é o presidente da república perto de Deus? Nada. E você tem acesso a Deus. Quando Jesus foi à cruz, durante a sua morte, o véu rasgou. E o acesso ao Pai foi liberado. Mas nós não entendemos isso, porque nós temos usado muito pouco desse recurso chamado oração. Eu queria que você entendesse. O nosso país passa por uma fase difícil. E a palavra diz que nós temos que orar pelos nossos governantes. E talvez você tenha esquecido de orar. O crente não foi chamado para criticar no Facebook. O crente foi chamado para orar, dobrar os seus joelhos e orar. Ore. Ore segundo a palavra de Deus. Te convido a ficar de pé no nome de Jesus. Nós vamos orar. Senhor Deus, nós entendemos que pela Tua palavra Tu és um Deus que quer um relacionamento com o homem. Tu és um Deus que dá liberdade, Senhor Deus, liberdade no Espírito Santo para nós dobrarmos o nosso joelho, dobrarmos o nosso coração, dobrarmos o nosso pescoço, Senhor Deus, e declarar que Tu és santo e poderoso. E o Senhor ouve a nossa declaração. Tu és um Deus também que dá liberdade, Senhor Deus, para que nós passamos as nossas súplicas ao Senhor. E Tu és um Deus que responde segundo a Tua vontade, que é soberana e perfeita. O Senhor nos responde, Senhor Deus. Então nós queremos aprender a orar a Tua palavra e a viver a Tua palavra, no nome de Jesus Cristo. Que haja hoje um quebrantamento aqui, Senhor Deus. A começar da minha vida, Senhor Deus, que eu possa ser quebrantado no Senhor. E que cada um dos irmãos que aqui estão, Senhor Deus, tenha um novo tempo, Senhor Deus, de submissão e de dependência de Cristo Jesus. Faz um milagre nas nossas vidas, Senhor Deus. Faz um milagre nessa nação chamada Brasil, que haja, Senhor Deus, um avivamento nesse lugar, Senhor Deus. Que homens e mulheres se dobrem, Senhor Deus, e se arrependam dos pecados e declarem que Jesus Cristo é o Senhor. Só o Senhor pode fazer, Senhor Deus. Só o Senhor pode fazer. A maioria das pessoas dizem, esse país não tem jeito, Senhor Deus. Essa é a razão humana, Senhor Deus. Realmente está assim. Mas o Senhor é o Deus que pode mudar todas, Senhor Deus. Toda glória, toda resposta de oração, que haja o glorificar do Teu santo nome. Que nós possamos entender que Tu és o Deus da nossa salvação. E que não há a quem recorrermos. No nome de Jesus Cristo. Faz um milagre aqui. Faz um milagre nos corações. No nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe. A paz do Senhor Jesus.